Fala, turma. Falar hoje aqui do CPTS 11, o último relatório deles aqui ainda de abril. Vamos dar uma olhadinha no fundo. E é um fundo que entregou bastante resultados, se a gente olhar o histórico do fundo lá 2014 a 2025. Mas nos últimos tempos a gestão vem fazendo mudanças aqui dentro e, enfim, né, fazendo mudanças que, a meu ver, não agregam aos cotistas, tá? Mas ainda assim a base de cotistas segue bem significativa, crescendo, até muito eu imagino que é por causa da base 10, né? Custa R$ 10, já chegou a ser base 100, e mudou, então isso aqui acaba elevando a base de cotistas, independente do fundo. Tem muita gente comprando o CPTS sem saber o que está comprando, né? Tem um valor bem significativo aqui, na casa dos quase 3 bilhões, quando a gente olha. A marcação ao mercado, a carteira de CRIs aqui do CPTS, né? Marcação ao mercado de 8,51, ela é quase 100% em IPCA, tem aqui um pouquinho de CDI, né, a 4,02, mas era quase 100% em IPCA. Né? Aqui o fundo já deixa claro que está 100% adimplente, então isso aqui é um lado positivo, até porque a gente já vai olhar a carteira de CRIs aqui do CPTS, a gente vê que ela é boa. A questão aqui são os fundos imobiliários que eles possuem. Né? A gente vê que em questão de devedores aqui, devedores listados, 91% CRIs. Então a gente vai ver que é uma carteira em questão de CRIs que eu considero uma carteira segura, né, comparada a muitos outros fundos de papéis. Né? Então vamos lá, né? A carteira que ao final do mês de abril, o CPTS possui uma carteira com 22 CRIs que representam 34% dos ativos. Assim, não é uma carteira, quando a gente olha em questão de diversificação de CRIs, muito significativa. Né? 22 CRIs não é muita coisa, até porque a maior parte aqui do patrimônio do fundo está investido em fundos imobiliários. A carteira de FIs do CPTS é composta por 73 fundos que representam 54% dos ativos, sendo que 89% da carteira é composta por fundo de tijolo e apenas 10% por fundo de papel. Eu imagino aqui, CPTS ele tem majoritariamente tijolo aqui, justamente para querer surfar uma possível valorização. Uma possível não, uma valorização em algum momento dos fundos de tijolo. Eu falei uma possível porque a gente vai olhar quais são os fundos que eles têm e a gente vê que de fato é que você vê se vai ser possível, porque alguns fundos que eles possuem não são lá muito bons fundos e eles possuem aí esses fundos imobiliários que o CPTS 11 investe de repente seus desafios, né? Dada a cotação atual do fundo, há um potencial de valorização em relação à sua cota patrimonial de 15, mais 14, caso todos os FIs em sua carteira fossem também marcados em sua cota patrimonial. Isso representa o potencial de valorização total de 32 sobre a carteira de FIs e 18 considerando o patrimônio líquido do fundo. Então a gente vê que tem aqui um certo upside, né, para quem acredita aqui que quando a situação melhorar, em relação à economia do país, em relação a principalmente as NTNBs, os juros, a Selic, der uma reviravolta. Então aqui quem entrar no CPTS hoje pode ter um upside aqui, considerando tudo que o CPTS tem, de 32% aqui, falando da carteira de FIs. Eu falei tudo não, falando da carteira de FIs. Tabela de sensibilidade, né? Os fundos estão trazendo isso aqui. É interessante, né? Mostra o preço que o investidor paga, quanto ele vai tendo aqui somente com o CRIs e aqui com todos os ativos, né? Qual é o retorno, já descontando a taxa de administração e tudo mais. É bem interessante, né? Vários fundos fazem isso. Aqui o guidance de distribuição equivalente a um yield anual aqui de 13, quer dizer, mais de 1% mês, né? Mas percebe que muito disso se deve não à elevação do dividendo, né? A gente vê que o dividendo, ele de certa forma está estável aqui, né? Quer dizer, aqui é futuramente, né? Programando até abril 26, aqui eles trouxeram um guidance de 0,08 e aqui 0,08 também. Só que não é muito em projeção a elevação do pagamento, né? E sim a desvalorização da cota. Tanto é que a projeção aqui do yield anual, de 13,39 em fevereiro 25 até abril 26, é considerando a cota ao que ela está hoje. Né? Se essa cota aqui, eu nem vi quanto é que está a cota negociada, ó, 7, não, isso aqui não é, né? Deixa eu ver aqui o CPTS, só para ver aqui, CPTS 11, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, 7,34, quer dizer, a cota já não está no 7,60 que estava aqui no relatório, quer dizer, o yield aqui ele já vai subir. Então nunca deveriam se prender a isso aqui, tá? Um yield anual de 15%. Pesquisa mais para entender por que está pagando esse yield de 15% ou 16%.
Aqui a gente tem uma questão que o pessoal do CPTS trouxe, que eles eram muito cobrados, e eu mesmo, né, falava nas minhas consultorias para quem tinha o CPTS em carteira, que um dos problemas era a dupla taxação que o fundo cobrava, né? Afinal, o fundo investe em outros fundos e uma boa parte desses fundos é da capitania, e aí tem a dupla taxação aqui. Então, destacamos que não há dupla cobrança de taxação na gestão. Aí eles colocam aqui conferir o slide 7 com os números destacados em azul, desde a realização da última AGE. Né? Então a gestão ela retirou, e a gente desce aqui, a gente vê aqui que no mesmo período de 24 foi pago 8 milhões em taxa de gestão, portanto, após a Assembleia, houve uma redução de 53%, aproximadamente 4 milhões. A gente vê aqui que em relação ao acumulado 25, né, 3 milhões, aqui tem os valores mensais que o fundo foi pagando. Então, em relação ao mesmo período aqui de 24, houve uma economia de 4,4 milhões. Mas convenhamos, né? Isso aqui era o básico ter feito, né? Isso aqui não precisava. Enfim, já do início, né? Se o fundo queria sair comprando outros fundos, se tornar um fofão, como a gente chama, né? Os fundos de fundos, que investem majoritariamente só em em outros fundos imobiliários, o pessoal do CPTS 11 nem deveria estar pensando em cobrar essa gestão, mas havia essa dupla taxação. Isso mudou desde a última reunião, então ok, legal, bacana, mas ainda assim não me faz ficar com um pé de segurança aqui com a gestão, né? Precisar. Tem muita briga, na época teve muita cobrança ali em cima da gestão dessas duplas taxações, né, que existiam. E aqui nós temos um resultado acumulado, 0,004. Aqui o histórico de dividendos, né? O yield aqui a gente vê 0,93, 0,93, 0,98, né? Conforme a cotação cai um pouquinho, o yield ele sobe, né? Então nunca tem que se prender ao yield, né? Tem que entender ali por que o fundo está pagando mais ou menos, né? Aqui nós temos a rentabilidade do fundo, como eu disse no início do vídeo, né? 224 desde 14, né? Ela foi melhorando. O fundo ele trouxe aqui, só que quando chegou por aqui, o fundo começou a mudar e 2020, aqui 19 para 20, né? E já não foi fazendo, eu diria, boas negociações, pelo menos ao meu ver, né? Eu nunca fui cotista do fundo, nunca gostei do fundo, porque já na época ele tinha uma carteira quando eu comecei a acompanhar, né, com 15% em fundos imobiliários, isso já não me agradava. Pô, um fundo na época de papel e, poxa, investindo mais em fundos imobiliários com aquela questão de trazer ganhos, né, aproveitando a queda das cotas e tal, para mim me cheirava muito ajudar fundos da casa e me parece que eles continuam nessa entoada, né. Só que a gente vê que em questão de rentabilidade aqui, eles trouxeram aqui uma rentabilidade positiva de 224, comparando aqui com o IFIX, o IMAB, CDI bruto, CDI líquido, né? Aqui a gente tem a rentabilidade da carteira de FIs do fundo em abril, 266 versus 3 do IFIX. Então, desde o início dessa estratégia, né, que foi aumentar a posição em fundo imobiliário, 19, como eu falei antes, a estratégia de FOF do fundo, que é essa parte da carteira que o fundo tem investido em outros fundos, rendeu 75 versus 28 do IFIX. Só que o IFIX não é base, né? Eu sempre digo isso, né? O IFIX não é base, por que ele não é base? Porque ele é uma carteira composta bem ruim e aqui, se eu não estou enganado, desde a última vez que eu olhei, foi no mês passado, majoritariamente os fundos do IFIX são mais fundos de papéis, né? Aqui nós temos as movimentações da carteira do mês, não vou ficar falando sobre isso, porque eu quero descer lá a evolução da base de cotistas, né? 2020 aqui foi subindo de forma bem significativa, né? De 24 para 25 perdeu um pouco aqui. Vários fundos perderam essa base de cotistas, não vem ao caso, né? E é aqui que eu quero começar a olhar, né? A carteira de CRI é uma carteira que eu gosto, né? Eu acho que o CPTS eles podiam investir mais em CRIs. É uma carteira que eu diria que é, de certa forma, bem segura, apesar de ser crédito, né? Mas a gente vê aqui que é shopping, comercial, urbano, renda urbana, né? Logístico industrial, perdão, aqui 6,1, renda urbana 38 aqui. Então é uma carteira aqui que a gente não vê multipropriedade, a gente não vê residencial, até tem um pouquinho aqui, né? A gente não vê loteamentos, enfim, né? Então eu gosto dessa composição aqui da carteira. Agora aqui a gente tem a composição da carteira de FIs, quase 90% praticamente em tijolo, e aqui eu deixei um destaque porque eles têm lajes corporativas, né? E shopping sendo a maior parte com 27%. Só que desses shoppings de 27%, eu gosto do segmento de shopping, né? Não gosto do segmento de lajes, né? Só que a gente olha o segmento de shopping deles aqui,
os que eles têm são problemas, né? Tanto é que quando a gente olha o upside aqui que eles trazem, se eu não me engano, não, é na próxima aqui, né? É aqui, né? A gente olha aqui o upside que eles podem ter por segmento, a gente vê que no shopping é de 40%. E muito disso, porque quando a gente vem aqui e a gente olha os shoppings que eles têm, né? Ó, CPSH com 18% sobre o VP, aí o GSFI com 37%, eu deixei em destaque aqui, né? O LASK com 30%, o MAL 11 deles aqui, eu diria que é o melhor fundo, né? O MAL 11 é um grande fundo, bem significativo, né? Com 17%, né? O restante aqui 40, 30, 37, aqui o CPSH também tem um portfólio, eu diria assim, bom, significativo, tanto é que o desconto também não é muito grande, né? É um desconto básico aqui, como o MAL 11 tem, o HGBS é um pouquinho menor, o XPML um pouquinho menor, desconto, né? Só que os outros aqui são descontos significativos. Assim, enfim, né? Não sei se isso aqui vai melhorar, né? Tanto é que a gestão põe lá, né, de possível ganho ali em cima no relatório. Então, assim, é uma carteira aqui com 70 fundos imobiliários, 78, né? Poxa vida, né? Não precisava ter. E talvez você investidor vai dizer assim, né? Ah, mas Jader, para quem busca ter menos fundos em carteira, não seria uma boa ter o CPTS 11, já que o gestor aqui está fazendo a diversificação por mim? Olha, você vai ter que confiar muito, né? Por exemplo, eles têm aqui no CPUR11, CPLG, que é logístico, né? Então, tu olha aqui, o CPUR, se eu não me engano, é urbano, né? CPUR11, renda urbana. Então, assim, você vai ter que confiar que esses fundos que o gestor está investindo são bons fundos, né? Que eles não estão comprando para ajudar os fundos da própria casa, que de fato eles estão preocupados com você, cotista e tal, te gerar uma renda mensal. Porque assim, tem que pensar sempre o seguinte, né? Fundo imobiliário é renda. Na minha visão, tanto é que o meu canal é Aposentando com FIs, é buscar renda. Então a gente está aqui em busca de renda para uma aposentadoria. E se aí eu começo a botar muito fundo imobiliário na minha carteira ruim, e eu entendo que o CPTS não é que ele é ruim, né? Mas ele poderia melhorar, pensando em diversificação com o CPTS, de repente, mais 4 fundos imobiliários, coloco mais um de papel, ou 2 de papéis, um atrelado a Selic, um atrelado ao IPCA, e eu vou lá e busco mais um, 2 de tijolo, pronto, 7 fundos imobiliários, tá ótimo? Diria que não, né? Diria que você fica muito dependente do gestor. Então, você não vai acompanhar o CPTS. Tudo bem, é um risco que você corre, né? Pensa sempre o seguinte, quando a gente começa a investir, a gente pensa, é só 5 mil, é só 10 mil reais, eu só estou aqui com 40 mil reais, que já não é um montante pequenininho, mas considerando outros players que a gente vê, né, não é tão grande, mas daqui a pouco são 80, daqui a pouco você está com 100 mil reais, e 100 mil reais já é um montante significativo, apesar de muita gente desdenhar desse valor. Hoje em dia a gente vê até gente falando que 1 milhão não é mais muita coisa, né, pô, peraí, né, não é bem assim, né, então de repente você está com 200 mil, você vai ter que começar a levar mais a sério os investimentos. Você vai ter que saber onde você está colocando. De repente você está aqui com o CPTS, esses fundos que eles têm aqui em carteira, começa a pagar um dividendo menor. Lembra que a receita majoritária vai vir daqui, né? Se eu não me engano, acho que eu já passei a receita aqui do fundo, mas deixa eu voltar, deixa eu ver se eu não pulei o DRE. A receita majoritária do CPTS, ela é dos fundos imobiliários. Então, aqui, né? Veja que nós temos os rendimentos do CRIs, 9 milhões, com juros e atualização monetária, e aqui a gente tem rendimentos de FIs de 12 milhões e 174 mil. Então imagina que esses fundos aqui, né, eles apresentem algum problema, certo? E você não acompanha, e aí o dividendo começa a vir menor, você vai começar, tá, mas o que está acontecendo lá com o CPTS? Né, que é uma posição significativa que eu tenho, né, já que era um fundo diversificado, eu botei maior parte do meu patrimônio nele. Você não vai saber, né? Porque você vai ter que investigar o que está acontecendo com esses fundos imobiliários para entender o problema que de repente o CPTS tem. E aí dá mais trabalho. Então eu vejo que é muito mais prático um investidor ter 12 até 15 fundos imobiliários em carteira, diretamente neles, e aí você acompanha mensalmente. Mas eu não tenho tempo para ficar lendo o relatório todo mês. Aí fica aqui um convite, tá? Para participar do meu grupo fechado lá do WhatsApp. O que é esse grupo? É onde eu informo a todos os integrantes do grupo os fundos imobiliários que eles têm em carteira, e todo domingo eu entrego um relatório. Então, como é que é assim, né? Como é que funciona isso aí? Por exemplo, isso aqui é um relatório, o primeiro relatório de junho, né? Que eu vou entregar para o pessoal lá. Né? Então, eu vou entregar para o pessoal esse relatório aqui,
não está preenchido aqui, porque esses fundos obviamente ainda não preencheram, mas veja aqui o BTLG já entregou um relatório, então eu fiz um resumo, KNR entregou o relatório, eu já fiz o resumo, aqui o TXF11 eu tive que escrever um pouquinho mais, né, porque eles fizeram algumas movimentações lá, então eu já fiz o resumo, e assim tem vários outros fundos imobiliários aqui dentro, né, o Gari 11, é isso, também entregou o relatório, também já fiz o resumão aqui, então ao invés de você abrir o relatório dos fundos imobiliários, eu faço isso por você, né? Eu faço esse acompanhamento. E aí, claro, tem uma mensalidade de R$ 79,90, você paga mensalmente, via Pix e tudo mais. Se em algum momento você não gostar, você sai, eu não vou te pedir nada, né? É uma forma, eu vejo, mais fácil e mais interessante pensando na sua aposentadoria do que comprar, por exemplo, fundos imobiliários assim. Então, ter alguém que vai de fato acompanhar a tua carteira, que sou eu, né? Vou acompanhar ali, vou te informar lá no grupo, tudo que está acontecendo, é muito mais interessante do que comprar aqui, né? Então fica o convite em relação ao grupo. Agora, voltando ao CPTS, né? Tem uma descrição, aliás, deixa eu só fechar aqui, na descrição aqui tem o meu contato, se tiver interesse em participar é só me chamar, tá? Sobre o CPTS, então, a gente vê que isso aqui, para mim, gera um desconforto, né? E aqui nós temos os CRIs do fundo, como eu falei antes, né? Eu gosto, bem tranquilo, eu vejo que essa parte aqui de CRIs do CPTS 11 é muito boa. E aqui que vem diria-se uma lambança aqui da gestão, né? Ah, fácil falar depois, né? Veja, eu não sou profissional, né? Os profissionais do mercado são eles, então eles que têm que cuidar para não dar essas lambanças aqui, né? Não acontecer. Mas a gente vê que a partir de 2020, o fundo ele começa a ter prejuízo com essa operação compromissada. O que é isso aqui? Alavancagem. Como os fundos imobiliários de tijolos fazem uma alavancagem, certo? Para comprar imóveis, os fundos de papéis começaram a inventar esse negócio de fazer alavancagem também. Então, ó, no começo da estratégia, a alavancagem do fundo foi muito positiva, pois comprávamos CRIs IPCA mais 6 com uma inflação de mais 10, rendendo cerca de 16, enquanto o CDI estava em 2. Só que o que aconteceu aqui, né? Com o custo de das compromissadas, custando cerca de 7. Conforme os juros foram subindo e o IPCA foi se reduzindo ao longo de 22, essa conta se inverteu e o custo passou a ser próximo ou então maior que a receita, né? Porque houve um descasamento entre os indexadores dessa montagem de alavancagem aqui, dessa dívida. Em vez de ter casado em IPCA e IPCA, ou CDI e CDI, não. Eles casaram diferente aqui olhando a época. Só que, poxa, né? Pensar que no Brasil CDI a 2, a 3 não faz muito sentido. E olha, falar hoje em 25 pode ser fácil? Pode ser. Só que, como eu disse, o pessoal aí é profissional de mercado, né? Bastava pegar o histórico em 20, voltar 20 anos e ver quando é que nós tivemos uma Selic a 2, 3% por muito tempo. Não teve. Né? Então, assim, mas enfim, né? Então isso aqui também é uma lambança. Veja que é quase 20% do PL do fundo. Então nós temos uma parte significativa em fundo imobiliário, uma parte significativa, diria 20% de alavancagem que não está trazendo um bom resultado, apesar da gestão botar aqui, né? Mesmo assim, o resultado da estratégia ainda continua sendo positivo em aproximadamente 0,42, ou cerca de 9,6 milhões de reais. Isso mais um tempinho, né? Porque com a Selic se mantendo em alta, com certeza isso aqui vai gerar prejuízo para o fundo, né? A gente vê aqui no decorrer dos meses que vem gerando, né? Então, assim, essas são as ponderações que eu faço aqui sobre o CPTS, né? Eu vejo que se o investidor quer diversificar a carteira, deveria buscar investir por conta própria, né? O CPTS, como eu falei, né? Ele está meio que se tornando um fundo de fundo, ao invés de ser um fundo com exposição, então um pouquinho em fundo imobiliário, e aí uma maior exposição em CRIs, né? Pelo menos eu penso, né? Fundo de recebível é para investir em CRIs e não ficar aumentando posição. Mas a gestão do CPTS acredita muito nisso aqui, né? De repente um upside significativo aqui, e aí eles podem vender cotas lá na frente, gerar um lucro, gerar um dividendo maior e dizer, olha, nós avisamos e tudo mais, tá vendo agora o dividendo aqui? Pode acontecer. Mas aí cabe a você, investidor, analisar se de fato, né, isso pode acontecer com esses fundos imobiliários que eles possuem em carteira, né? Então é isso que eu teria aqui para falar do CPTS 11.